Olá, turminha! Nossa aula de História hoje vai falar sobre os patrimônios históricos e culturais. Os nossos patrimônios. Em grande parte das cidades brasileiras, existem construções e monumentos muito antigos, que foram preservados até os dias de hoje. Alguns exemplos dessas antigas construções são os casarões, os fortes, as igrejas, os mosteiros, os teatros, pontes e outros. Muitas destas construções são reconhecidas como patrimônios históricos e é de responsabilidade do governo preservá-las, para que não sejam destruídas ou descaracterizadas. Esses patrimônios são transformados em lugares públicos para que todos possam visitar. Os patrimônios históricos representam parte da memória coletiva dos lugares e, por isso, é muito importante para preservá-los. As cidades históricas. Algumas cidades brasileiras são muito antigas, como é o caso de São Vicente, no estado de São Paulo, Salvador, no estado da Bahia, Ouro Preto, no estado de Minas Gerais e Recife, no estado de Pernambuco. Essas cidades elas foram fundadas no período em que o Brasil ainda pertencia ao Reino de Portugal, ou seja, o nosso país ainda era uma colônia administrada pelos portugueses. Essas cidades elas são conhecidas como cidades históricas. Ao visitá-las é possível encontrar casarões, igrejas e monumentos antigos, que revelam um pouco das características da sociedade da época em que foram construídas. Além disso, temos a oportunidade de entrar em contato com obras de arte desse tempo, como as pinturas e esculturas que vão ornamentar essas diversas construções. Uma das marcas de muitas dessas cidades históricas são os sobrados coloniais. Eles eram construídos bem próximos um do outro, sem muita distância das ruas e sem espaço para as calçadas. Eles possuíam várias portas e janelas bem altas, e em algum deles havia pequenas sacadas de onde os moradores observavam o movimento das ruas. Reconhecimento dos patrimônios. Em cada época, a sociedade ela seleciona o que ela pretende deixar como memória dos seus feitos para gerações futuras. Por exemplo, muitas pessoas têm o costume de tirar fotografias. Como você já sabe, esse é um meio de registrar alguns momentos e aspectos da nossa vida para outras pessoas no futuro. Muitos outros momentos deixaram de ser registrados, mas eles também são importantes para a nossa história de vida. Assim também ocorre com os patrimônios. Mesmo aqueles que não são reconhecidos, constituem importantes fontes de estudo de um período passado. Por que alguns documentos e registros do passado são reconhecidos como patrimônio históricos e outros não? Vamos descobrir agora. Alguns órgãos são responsáveis pelo registro e o reconhecimento dos patrimônios históricos e culturais brasileiros, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, também chamado de IPAM. É uma importante instituição do governo federal que cuida justamente dessa questão. Um exemplo de um bem tombado pelo IPAM é a Vila Ferroviária de Paranapiacaba, inaugurada em 1867, por onde passava a ferrovia, que fazia o transporte de passageiros e também de café para o Porto de Santos. Lá até por volta de 1960, os trens ainda eram meio de transporte importante no Brasil. Depois eles foram substituídos por outros, como o metrô, os ônibus e os caminhões. A vila construída em torno dessa ferrovia simboliza o momento de expansão, ou seja, o momento em que a agricultura de café, ou seja, a agricultura cafeeira, cresceu muito nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Existem ainda na vila as casas e as construções dos moradores que trabalhavam nessa ferrovia. Os patrimônios, eles são muito importantes para uma grande sociedade, como um país.
outros que têm importância para grupos menores de pessoas, como cidades, vilas ou até os povos indígenas. Porém, mesmo tendo um valor histórico para grupos menores e específicos, os patrimônios eles continuam revelando uma grande diversidade cultural da humanidade. Por exemplo, os povos indígenas eles possuem alguns lugares sagrados e de grande valor para a cultura deles. Vejam aí na imagem a Cachoeira de Uareté. Ela é um desses lugares. Foi reconhecido pelo IPAM como patrimônio por ser muito significativo para os povos indígenas que habitam a região dos rios Uiapés e Papuri, no estado do Amazonas. As histórias e os mitos narram a cachoeira como local de origem desses povos, por isso ela é considerada sagrada para eles. Os patrimônios culturais. Os patrimônios eles estão relacionados à vida e aos costumes dos grupos, comunidades ou povos tradicionais. Eles também são fundamentais para que o conjunto da sociedade possa conhecer mais a sua história, a diversidade desses povos e as culturas que compõem o nosso país. Além das construções, dos monumentos e das cidades históricas, existem outros tipos de patrimônios, os culturais, que podemos dividi-los em materiais e imateriais. Vamos conhecer um pouco deles. Os materiais, são bens físicos, como os artesanatos, as construções, os objetos, os livros, os documentos escritos, as obras de arte, as fotografias, filmes, gravuras, entre outros. Já os patrimônios culturais e imateriais são os costumes transmitidos de geração em geração e estão representados em diferentes tipos de manifestações e práticas, como danças, festas, religiosidade, expressões teatrais, musicais e artesanais, conhecimentos, modo de fazer, de trabalhar, modo de brincar, de falar, de contar histórias e de cozinhar, além de outros. Antigamente, essas manifestações culturais das classes mais pobres da sociedade eram muito discriminadas, ou seja, elas eram tratadas de forma bem preconceituosa. Hoje, existe uma grande valorização da diversidade cultural, e o estudo das comunidades locais e os diversos povos que vivem no Brasil tornou-se um objeto de pesquisa para muitos historiadores, como os sociólogos, que estudam a organização e o funcionamento dos grupos humanos, e os antropólogos, que são pesquisadores que se especializaram no estudo de grupos humanos dentro de determinadas sociedades. Com isso, as manifestações populares passaram a ter uma importância que merecem. Existem também os patrimônios culturais que são considerados importantes para toda a humanidade e não só para as nacionalidades específicas. São os patrimônios culturais da humanidade, determinados pela Unesco, que é uma agência da Organização das Nações Unidas, conhecida como a ONU. No Brasil, existem 13 patrimônios culturais da humanidade. Vamos conhecê-los. O primeiro é o Centro Histórico de Ouro Preto, localizado em Minas Gerais. O segundo é o Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco. O terceiro mostra as ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. O quarto é o Centro Histórico de Salvador, na Bahia. O quinto é o Santuário do Senhor Bom Jesus, de Matozinhos, em Minas Gerais. O sexto é Brasília, o Distrito Federal. E o sétimo é o Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí. O oitavo é o Centro Histórico de São Luís, no Maranhão. O nono é o Centro Histórico de Diamantina, em Minas Gerais. O 10º é o Centro Histórico da cidade de Goiás, que fica no estado de Goiás.
E o 11º é a Praça de São Francisco, no estado de Sergipe. Aqui é a paisagem carioca entre as montanhas e o mar, que está localizado no Rio de Janeiro. E o último é o Conjunto Moderno da Pampulha, localizado também em Minas Gerais. Turminha, nossa aula termina aqui. Preparem-se agora para fazer as atividades do módulo. Um beijão e até a próxima aula.